O mercado voltou a elevar a projeção para a inflação e para a taxa Selic neste ano. Segundo o Boletim Focus, a expectativa agora é de que o IPCA feche o ano em 5,33%. O índice também foi reajustado para 4,15% no ano que vem. Com isso, a projeção para a Selic também subiu. O mercado espera que a taxa básica de juros termine o ano em 14%. Os economistas aumentaram a estimativa para o crescimento econômico em 2026. Já a projeção para o câmbio permaneceu inalterada neste ano. Vamos lá, com Rita Mundim, nossa comentarista de economia, vamos repercutir esses dados por aqui. Rita, uma boa tarde para você. Começamos a falar desses dados do Boletim Focus de hoje. Oi, Estevão, a gente podia repetir, né, mais do mesmo. E é uma coisa, assim, meio que paradoxal, né? Porque no Brasil você tem aumento de crescimento econômico junto com o aumento da taxa de juros. Então, é por causa da qualidade desse crescimento, que é um crescimento em cima do aumento da demanda, em cima do consumo. E isso tira o sono do Banco Central, porque a política fiscal do governo, na distribuição de benefícios sociais e ainda na busca e no lançamento de linhas de crédito, cada semana tem uma linha de crédito diferenciada aí, tentando atrair, né, o consumidor barra eleitor, o cliente barra eleitor, para trocar de carro, para trocar de táxi, para comprar coisa para casa, material de construção, né? Então, isso tudo leva o país a essa situação desconfortável. Desconfortável porque nós temos a autoridade monetária pilotando o carro num sentido, quer dizer, com o pé no freio, com um juro mais elevado, um juro mais restritivo, estamos com a Selic a 14,25, e o Boletim Focus mostra que praticamente não existe mais espaço para corte. Já tem banco trabalhando com a Selic a 14,5. E quando a gente olha para as taxas negociadas na B3, para 2026 está 14,25, que é a Selic de hoje. Então não tem mais onde cortar pelo mercado. E quando você olha para frente, que é a preocupação, a gente já vê o Copom para 27, né, aumentando a inflação pela quinta semana consecutiva, não aumentou ainda a Selic, que continua em 12, mas nós estamos falando de dezembro de 2027. Mas o que a gente percebe é essa política fiscal expansionista do governo, jogando contra a vontade, a seriedade do Banco Central em manter as taxas de juros mais restritivas para tentar trazer a inflação para o centro da meta, que está ficando assim cada vez mais longe. Então nós já estamos com uma projeção de inflação esse ano a 5,33 e o teto da meta é 4,5. Então nós estamos falando de um ponto praticamente acima do teto. E é essa crítica que o mercado tem feito ao Banco Central desde a última decisão. Nós vamos ver a ata sai amanhã, né? Que o Banco Central parece que está trabalhando com 3% como sendo o teto e não o centro da meta. Mas isso preocupa porque o maior ônus social é exatamente a manutenção dessa taxa de juros na lua, tirando o fôlego das famílias e tirando o fôlego das empresas. Quer dizer, o crédito no Brasil está ficando proibitivo. Não dá para tomar crédito nessa altura do campeonato. E, ao mesmo tempo, o governo parece não enxergar que nós estamos com 80% de CPFs negativados, mais de 80 milhões de CPFs negativados, mais de 70% das famílias endividadas e grandes empresas, uma atrás da outra, pedindo recuperação judicial. Então, essa taxa de juros está minando a capacidade do país crescer. E quem provoca essa taxa de juros e mantém ela nesses níveis é o próprio governo, com a sua política fiscal expansionista e com a sua não vontade de equilibrar as contas públicas. Porque o único remédio que nós temos é o governo equilibrar as contas públicas, fazer com que a dívida pare de crescer, que a gente pague menos juros, que a gente pague menos por carregar essa dívida, e se essa dívida se estabiliza, aí sim nós teremos condições reais do Banco Central começar a calibrar a taxa de juros no Brasil para baixo e de uma forma significativa. Eu vou citar um exemplo que isso aconteceu recentemente,
quando Temer tomou posse e o Henrique Meirelles instituiu a responsabilidade fiscal com o teto de gastos. Quando ele falou que nós teríamos um teto de gastos, ele colocou freio na gastança do governo. E a taxa de juros despencou, o câmbio voltou ao normal. Hoje o Banco Central até interferiu no câmbio, com operação de swaps, porque o dólar está se assanhando. E aquela dinheirama que estava entrando na B3 sumiu. Então, nós estamos sofrendo agora, nas últimas semanas, uma alta na taxa de câmbio, que também pode trazer mais inflação. Então, a situação preocupa e o governo parece não enxergar. Tá, e agora olhando para os mercados, parece que os investidores gostaram do acordo no Oriente Médio, é isso? Gostaram muito. Nós tivemos recorde hoje na Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, na Bolsa de Tóquio, né? Na Europa as principais bolsas fecharam em alta. Aqui nós temos um Ibovespa subindo 1,37, ele estava muito parado abaixo de 170 mil pontos, recuperou os 170, agora está 170,632, e com os bancos, né, puxando essa alta. Com Petro e Vale subindo, mas subindo pouco, porque elas são muito significativas na constituição do Ibovespa. Aliás, eu quero abrir de novo um parêntese aqui, porque eu costumo falar, nós não temos uma bolsa, Estevão, nós temos uma pochete. Porque se você pega 5 empresas e 7 ações, elas respondem por 40% da participação relativa do índice, principal indicador de desempenho da B3, que é o Ibovespa. Então nós estamos falando de Petrobras ONPN, são duas, né? Bradesco ONPN, Itaú, né? E Banco do Brasil. E se a gente coloca mais uma commodity, nós estamos falando de petróleo, de minério e de commodity financeira, né? De banco. E se a gente coloca mais uma commodity que é energia, que é a Axia, né? Aí nós estamos falando de quase 45% da participação relativa no índice, com 6 empresas. Então isso não é uma bolsa, isso é uma pochete muito concentrada. E apesar dessa concentração toda, né, o dinheiro muito focado nessas empresas, a gente está tendo um volume cada vez menor. Então a gente tinha volumes de 40 bilhões, né, no melhor dos mundos, no início do ano, 35, 40. Agora a gente agradece a Deus quando o volume chega a 25, 27 bilhões. Então a nossa bolsa, ela não é a bolsa que a economia brasileira merece, porque nós não temos os juros que a economia brasileira merece. Então, com os juros na altura, o que sobra ao brasileiro é renda fixa e não renda variável. Você vai abrir negócio para quê? Vamos aplicar na Selic. Esse é o grande problema do Brasil. É um país do rentismo e não da produção, sendo que nós somos uma potência enorme para produzirmos muita coisa para o mundo inteiro. Mas com essas taxas de juros, nós vamos nos tornando, né, desde a redemocratização, um país muito mais do juros, do rentismo, do que um país da produção, da entrega de PIB e prosperidade para a sociedade brasileira. Mas, Rita, há algum tipo de receio dos investidores em deixar o capital no Brasil por conta do risco fiscal e do arcabouço que a gente vai enxergando? O receio é o seguinte: primeiro nós tivemos uma queda na Selic aqui e uma manutenção na taxa nos Estados Unidos, né? Então, aquele carry trade, que é aquela comparação entre as taxas, né? Nós perdemos um pouco do gás com a queda aqui e a manutenção lá. Aquele momento que nós vivemos, onde havia o Céu América, né, principalmente os asiáticos, vendendo muito Estados Unidos e procurando outros mercados, então nós nos beneficiamos disso no início do ano. Mas aí tem um outro componente, que é o componente político, e é esse componente político que vai dizer se o Brasil vai continuar com esse modelo expansionista, né, no fiscal, com esse modelo de gastança, de irresponsabilidade fiscal, ou se nós teremos um governo mais enxuto, mais preocupado com as contas públicas, porque, segundo o FMI, não sou eu que estou dizendo, em 2027 nós podemos ter a relação dívida-PIB em 100%. Então, o nosso credor, ele fica olhando para isso.
Então, quanto maior é o risco país, maior é o juro que ele vai pedir. Então, para a gente sair dessa cilada, é necessário que a gente crie um ambiente para a produção e não para a agiotagem. Então, do jeito que as coisas vão e priorizando esse crescimento, o Brasil vai crescer 2%. Ó, que maravilha! Maravilha nada! Vai crescer em cima de aumento de demanda, de consumo. E esse aumento de demanda e de consumo está sendo financiado pela dívida do governo ou pela dívida das famílias, que estão cada vez mais encalacradas. Então, o crescimento não tem qualidade, o crescimento não tem produtividade. O único setor que cresce com produtividade há anos e tem essa resiliência é o setor agropecuário. E olha como o agro está carregando o Brasil em termos de produtividade e eficiência. Rita Mundim, muito obrigado. Mais uma tarde aqui com a gente, prestando aí o seu conhecimento a toda a nossa audiência. Ótima semana. Para todos nós. Obrigada.